Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José de Geografia. Já vai curtindo aí, compartilhando. E a aula de hoje é sobre as partes de um rio. Os rios, pessoal, podem ser definidos como fluxos de água que percorrem um trajeto específico por um vale a partir dos pontos mais elevados do relevo, que é lá onde está localizada a nascente. A nascente de um rio é onde ele nasce. Como é que funciona isso aí? Geralmente, tu tem ali o subsolo, esse subsolo acaba absorvendo água da chuva, e em uma parte dele ali, a água subterrânea está muito próxima à superfície, acaba tendo pressão e vindo à superfície, formando as nascentes e dando origem aos rios, ok? Os rios, então, eles vão seguir seu caminho até desaguar em outros rios, lagos, nos mares, oceanos, enfim, no que a gente chama de foz. Mas vamos lá, né? A aula é sobre as partes de um rio. A primeira parte que a gente conversou é a nascente. A nascente é onde o rio nasce. E esse exemplo que eu dei para vocês é quando o rio ele tem o regime pluvial, que a origem da sua água está ligado à água da chuva. Tem a questão ainda do regime nival, que é quando o rio consegue suas águas a partir ali do degelo da neve. A segunda parte de um rio que a gente vai conversar é sobre o interflúvio, ou mais especificamente, os divisores de água. O que são isso? São o relevo, um relevo de uma altitude maior. Porque se a gente for pensar, no mundo existem várias bacias hidrográficas. E quando é que a gente tem uma área que pertence a uma bacia e outra pertence a outra bacia? Quem separa isso? É o relevo, que é o divisor de águas. Então, quando a gente diz bacia hidrográfica, é uma área de drenagem de um rio principal e seus afluentes. Questão de afluente, geralmente é um córrego de menor escala que acaba então desaguando num rio maior. Então, os rios eles têm vários afluentes e à medida que eles vão recebendo água desses afluentes, eles vão aumentando o seu volume, ok? Além disso, a gente vai ter basicamente as margens dos rios, tá? Quando a gente diz margem dos rios, a gente está falando da margem esquerda e da margem direita. A gente pode ter rios com maior extensão em comprimento, a gente pode também ter, por que não, rios com maior largura ou rios com menor largura, tá? Então, quando a gente fala largura do rio, a gente está falando da distância que existe de uma margem à outra. Então, sim, as margens de um rio, tá? São fáceis de serem definidas, margem esquerda, margem direita. Os rios, eles vão ter uma coisa chamada leito, tá? O leito do rio é onde o rio corre, é por onde ele passa. Geralmente esse leito, ele é mais profundo à medida que a gente vai se aproximando da foz desse rio. Perto da sua nascente, o leito ele vai ter uma profundidade menor, ok? E se o leito desse rio for muito acidentado, a gente vai ter ocorrências de queda de água, porque botem na cabeça de vocês, o rio ele sempre vai da parte de maior altitude para a parte de menor altitude. E se o relevo for muito acidentado, ele vai ter uma quantidade considerável de quedas d'água, que acabam sendo grandes atrativos para a espécie humana, tendo em vista que a gente vai praticar turismo, visitar lugares com cachoeiras. Outra coisa, são as regiões mais altas dos rios, que ele é considerado ali rio de Planalto, que serão construídas as usinas hidrelétricas. Por quê? Porque a usina hidrelétrica funciona a partir da força da água de um rio.
Então, quanto maior for a força dessa água, maior é a capacidade de geração de energia de um rio, ok? Então, vocês estão vendo aí uma parte acidentada de alguns rios, parte acidentada quando a gente diz do relevo, e à medida que o rio ele vai se aproximando da sua foz, suas águas vão acalmando, vão ficando mais mansas e mais profundas. Além disso, no leito do rio vai ter uma região que é chamada de talweg. Para quem não sabe o que é o talweg, é a área mais profunda de um rio, ok? Quando se usa um rio para separar país, estado ou município, é feito a partir do talweg, o ponto mais profundo do rio. Além disso, os rios às vezes eles são caudalosos e eles acabam tendo o que a gente chama de meandros. Meandros nada mais, nada menos são as curvas que esses rios têm. Quando a gente diz que o rio está serpenteando, quando a gente olha para o rio e vê que ele tem várias curvas parecendo uma serpente. Por fim, o rio ele vai ter uma foz. O que é a foz? Literalmente é onde esse rio vai terminar, onde ele vai desaguar. Pode ser no oceano, daí a gente diz que ele é exorreico, pode ser um lago, daí a gente diz que ele é endorreico, pode ser um outro rio, ou seja, quando esse rio é afluente de um rio maior. Certo, galera? Então aí, uma aula bem de boa sobre as partes de um rio. Um forte abraço e até a próxima aula.